O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá, antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a igreja em formação. No Antigo Testamento já havia um povo de Deus. Esse povo de Deus foi constituído pelos 12 filhos de Jacó. E, portanto, fazer parte do povo de Deus era fazer parte de uma raça, era uma herança genética. As pessoas tinham que ter o mesmo sangue de Abraão nas veias. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas, os 12 iniciadores das 12 tribos de Israel. Portanto, só era parte do povo de Deus quem pertencia a estas 12 tribos. No Antigo Testamento, então, foi prometido que viria um ungido do Senhor. Alguém que viria para salvar o povo. Esse ungido, em hebraico, Hamashia, Messias. Em grego, Christos, o Cristo. Esse ungido de Deus deveria ser descendente de um destes patriarcas, Judá, do qual veio o rei Davi. E, portanto, seria um descendente da tribo de Judá, seria um descendente de Davi. Então, tudo isso aqui acontece primeiro numa promessa. A promessa que começou lá atrás a Abraão. Deus levou Abraão e mostrou, veja, olhe para os céus, e eu vou te dar uma descendência numerosa. Essa descendência numerosa que Deus prometeu a Abraão, e quem quer que ouvisse naquela época, iria interpretar que essa descendência seria o quê? A descendência de sangue, não é isso? Mas acontece que Abraão não tinha filhos. Só teve o filho da escrava, Agar, Ismael. Deus mandou 3 mensageiros, dizendo que viria, sim, um filho legítimo, filho de Sara. Sara sorriu com aquilo, nem acreditou. Como que eu, sendo mulher velha e murcha, vou agora gerar um filho? E, no entanto, veio o filho da promessa, Isaque, já na velhice. Abraão velhinho, Sara velhinha, tiveram um filho, Isaque. Deus então pediu a Abraão, quando seu filho já estava crescido: vai,
Eu te dei esse filho, me entrega de volta. Sacrifica o teu filho. E a carta aos Hebreus nos recorda que Abraão aceitou sacrificar o filho porque sabia que Deus podia ressuscitar os mortos. Eis a fé de Abraão. Deus deu, Deus pode me dar de volta com a ressurreição. E Abraão, com essa fé, se dispôs a sacrificar o seu filho. Estou contando essa história que você já conhece, talvez, mas para salientar uma coisa. Os filhos de Abraão, lá atrás, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos. Os filhos de Abraão eram filhos do sangue de Abraão ou eram filhos dessa fé de Abraão? Entendeu? Quando Deus mostrou para Abraão que ele teria uma grande descendência, tão numerosa como as estrelas do céu, Deus estava prometendo que essa descendência viria somente do seu sangue, ou essa descendência viria da sua fé. Ao crer na ressurreição de Isaac, Abraão estava crendo na ressurreição de Cristo. Ao se dispor ao sacrifício do filho Isaac, Abraão estava já ao longe, vendo o sacrifício do filho Jesus. Na fé de Abraão já estava a fé de Cristo. Perdão, a fé em Cristo, né? A fé que nós temos em Cristo. Passaram-se os séculos, as 12 tribos cresceram, veio o filho prometido, o filho de Abraão, o filho de Judá, o filho de Davi. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O filho de Davi veio. Mas Jesus não é o Messias prometido somente. Ele é o Messias inesperado. Por quê? Porque ele foi mais do que prometido. Deus prometeu uma coisa e cumpriu muito mais. Deus deu além daquilo que prometeu. Deus prometeu um ungido, veio o próprio Deus. O próprio Deus se fez homem, e esse homem, Jesus, agora nele é reformado todo o povo de Deus. E então, para mostrar que ele estava fazendo um recomeço, o que Jesus fez? O Evangelho de São Marcos nos conta, melhor e mais tecnicamente do que os outros evangelhos. Jesus chamou aqueles que ele quis e constituiu 12, ele fez os 12. Ele constituiu um grupo estável de 12. Ao fazer isso, Jesus está mostrando a promessa de Deus. Nesses 12, ele está recomeçando tudo. Esses 12 são a realização da promessa a Abraão, os filhos de Abraão. Mas agora, já não mais somente no sangue, mas na fé. Claro, os 12 apóstolos eram do sangue de Abraão. Todos os 12 apóstolos eram judeus. Aqui Deus cumpriu a promessa das duas maneiras. Veio o descendente físico de sangue de Abraão, o Messias, Jesus, mas veio muito mais, veio Deus. O Deus no qual nós temos que ter fé. E esse Deus no qual nós temos que ter fé, ele agora constituiu 12 apóstolos, 12 como as 12 tribos, como os 12 patriarcas, para reiniciar o povo de Deus de outra maneira. Como? Abrindo a todos os povos a pertença a esse povo.
não através do sangue de Abraão, mas através da fé de Abraão. A fé. A fé é um conhecimento de Deus, que nos dispõe a poder amar Deus. Ninguém ama o que não conhece. Então essa fé dos filhos de Abraão é o início da igreja. É nisso que está constituída a igreja. No fim dos tempos, São João viu. São João, no Apocalipse, tem uma visão do fim dos tempos. No fim dos tempos, esse povo, essa nova Jerusalém, a capital desse povo das 12 tribos era Jerusalém, onde estava o templo. Mas a nova Jerusalém, a igreja, ela vem do céu, ela possui como fundamento a fé desses 12 apóstolos. Ela não precisa nem de sol, nem de lua, porque o próprio Cordeiro, o Filho, imolado na cruz, é a luz que a ilumina. No céu não será mais fé, não será mais a luz da fé, vai ser uma luz mais clara, será a visão face a face, o Cordeiro que ilumina. Nós estaremos no céu participando desta grande assembleia, dessa grande festa, da humanidade redimida que como esposa se une a Deus, se une a Jesus. Esse é o projeto de Deus. Li com você um pouco toda a história da salvação, para então, agora fazer você entender o Evangelho de hoje dentro dessa grande história. Jesus está com os 12. E quando ele constituiu os 12, diz o Evangelho de Marcos, ele constituiu os 12 para que estivessem com ele e para enviá-los em missão. Quando o pessoal lê o Evangelho de hoje, diz assim, pobrezinho dos apóstolos, não tinham o que comer, né? E Jesus então foi levá-los para um spa, né? Para eles fazerem um repouso, né? Comer bastante, dormir. Então, só acontece o seguinte, Jesus disse, vinde para um lugar deserto e descansai um pouco, sim, mas o que as pessoas se esquecem de notar é que vinde, quer dizer, venham comigo. Vinde. Jesus não disse, ide para um lugar deserto descansar. Ide, sem mim, vão lá descansar. Vai lá, criançada, descansa. Não. Vinde. Jesus constituiu os 12 para que estivessem com Ele e para enviá-los em missão. Estar com Jesus, vinde, ide, vinde, ide, vinde, ide, vinde. Não existe ide sem vinde. É como o coração. Sístole, diástole. Vinde. Os apóstolos precisam estar com Jesus. A fé dos apóstolos, o que constitui a igreja, o que faz a igreja, é esta fé que precisa ser vivida a cada geração, pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais, pelo Papa. Sem esta fé de Abraão, sem a fé de Nossa Senhora, maior do que a de Abraão, sem a fé dos apóstolos, a igreja perecerá, porque esse é o DNA da igreja. Portanto, vinde, quer dizer que os nossos pastores, os nossos sucessores dos apóstolos, precisam estar com Jesus. Desculpe eu dizer agora, vou dizer, se você não entendeu ainda, deixa eu desenhar para você. Padre precisa rezar. Bispo precisa rezar.
E deixa eu dizer para vocês, eu sou padre há 32 anos. É muito fácil ser padre e não rezar. Por quê? Porque exatamente aqui, eles não tinham tempo nem para comer. Se você for um padre generoso, você é levado para todos os lados. É um que te puxa de cá, é outro que te puxa de lá. Um puxa para o hospital, para a unção dos enfermos, outro puxa para um velório, outro puxa para visitar um doente, outro puxa para resolver um problema familiar, outro te puxa para o confessionário, outro te puxa para uma missa, e vai e te puxa de cá e te puxa de lá. Não tinham tempo. E Jesus então diz aos seus apóstolos, parou, vinde comigo para um lugar deserto, vinde, depois ide, vinde, depois ide. Então Jesus chama os seus apóstolos para estarem com Ele. Esse tempo de refazer as forças, de refazer com esse estar com Jesus, onde rezar não é uma obrigação. Claro que é um dever. Mas quando você diz assim, eu tenho o dever de amar a minha mulher, sua mulher já ficou chateada, né? Porque eu faço por dever. Eu tenho obrigação de rezar. Mas como obrigação de rezar? O melhor de tudo é rezar. É estar com Jesus. É estar com Ele. Sem o qual nossas vidas não têm vida. Sem Ele, nossa vida não é vida, é simulacro de vida, é morte disfarçada de vida. A vida longe de Jesus é morte. Aqueles que vivem longe de Jesus não vivem. Vivem um simulacro, se agitam, se movem, parecem estar vivos, mas na verdade estão mortos. E aqueles que morreram em Cristo parecem estar mortos, mas na verdade entraram na vida verdadeira, porque agora vem o Cordeiro face a face, vem a luz que nos iluminava nas obscuridades da fé, agora vem aquele que é a razão de nossas vidas. Meus irmãos, nesse dia que é sábado, dedicado a Nossa Senhora, como padre, quero pedir a vocês, meus queridos irmãos, rezem para que todos os sacerdotes descubram isso. Rezem para que todos os sacerdotes tenham esse encontro amoroso com Cristo e que as atividades pastorais do dia a dia não façam com que eles se afastem daquele contato, daquela fé, daquele encontro que é a única que pode constituir a igreja, que é o fundamento da igreja. Se nós tivéssemos uma multidão de padres com a fé luminosa, a fé da Virgem Maria, a fé de Abraão, mas a fé dos apóstolos. Como esse mundo seria diferente. E porque a fé vai capengando, a fé bruxuleante, vai querendo se apagar, então vamos nós entrando nesse grande túnel, nesta grande crise. Rezemos. Rezemos para que aconteça o profetizado Abraão e o dito por Jesus. Como Abraão viu no céu as numerosas estrelas, Jesus disse, então brilhareis como astros luminosos. Encontrar-se com Jesus, ter esse relacionamento com Jesus é ser luz. Luz que ilumina.
rezemos. Rezemos nós. E rezemos para que sempre haja e nunca nos faltem santos sacerdotes que saibam não somente ir, mas também vir. Vinde para um lugar à parte, comigo. Comigo. Vinde. Peçamos esse milagre. Peçamos santos e verdadeiros sacerdotes. Quando eu era seminarista e a minha avó, já com seus 90 anos, teve um AVC, os últimos anos de vida ela passou numa cadeira de rodas. Eu passava no quarto dela e ela levantava o terço. Eu sabia o que aquilo queria dizer. Ela dizia: Senhor, fazei de Júnior, Júnior sou eu, fazei do Júnior um santo e verdadeiro sacerdote. Era a oração dela. Santo e verdadeiro. Minha avó já morreu há décadas. E eu ainda não sou santo. Mas a oração dela será ouvida. Unamo-nos, rezemos, peçamos, para que nós tenhamos sacerdotes que tenham um verdadeiro relacionamento pessoal, fervoroso, amoroso, confidente, com uma fé luminosa, um relacionamento de amor com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.